Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6 e 12. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Eu sou o pastor Ednei Biel e esse é o canal Fé em Ação. Se você é novo por aqui, já quero te pedir um favor. Deixa o like no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, para que possamos continuar produzindo conteúdo da Palavra de Deus que vai abençoar a você e a muitas pessoas. Nesse vídeo nós vamos falar contra quem é a nossa guerra. Queira ou não, nós estamos em guerra e nós precisamos saber contra quem é a nossa guerra para podermos usar as armas certas. Então convido a você para nós analisarmos o texto que ora lemos de Efésios capítulo 6 e versículo 12, aonde o apóstolo Paulo ele vai relatar aqui, ele vai deixar evidente que toda pessoa ela vive numa guerra, uma guerra espiritual. Então vamos analisar o texto. Em primeiro lugar, o que nós precisamos saber é contra quem não é a nossa guerra. Então, o versículo inicia assim: a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então, o texto está dizendo, sangue e carne se refere a pessoas. Então, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra o ser humano em si. A tua luta não é contra pessoas, a tua luta não é contra o seu cônjuge, a tua luta não é contra os teus filhos, a tua luta não é contra os teus pais, a tua luta não é contra o teu patrão, o teu chefe ou o teu colega de trabalho. A nossa luta não é contra os políticos, a nossa luta não é contra o nosso vizinho, não. A nossa luta é contra as forças do mal. Mas de repente você possa dizer assim, mas eu tenho um problema com pessoas. São as pessoas que me aborrecem, são as pessoas que se levantam contra mim. Olha, vamos entender uma coisa. As pessoas, elas são um instrumento do inimigo. Nós podemos se embasar pelo texto de 1 Crônicas, capítulo 21, que diz assim, olha: e Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. Vejamos que Satanás aqui ele se levantou contra quem? Contra Israel. E ele usou Davi para fazer um censo ali, para contar os soldados de guerra, os homens de guerra de Israel. Por que houve pecado aqui? Porque a vitória de Israel sempre vem de Deus e nunca da sua força bélica ou da força do braço dos seus soldados, Então veja que foi Satanás que se levantou, mas usou a Davi. Hoje não é diferente, Satanás se levanta contra você, só que ele usa pessoas para te aborrecer. Então esse texto de Efésios nos ensina que não é contra as pessoas a nossa guerra, mas sim contra as forças do mal. E o texto vai nos aclarando aqui que nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Você conhece o teu inimigo? Você já parou para analisar que quando duas nações entram em guerra, eles procuram investigar o poderio bélico daquela nação, como que ela guerreia, quais são as suas estratégias, quais são as suas armas. E com a gente não é diferente, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Então, se a nossa luta não é contra pessoas, e sim contra os espíritos maus, nós precisamos conhecer quem são esses espíritos. E o texto diz, vejamos, que o texto diz assim, olha, é contra os principados. Então, principados, então o que devemos entender aqui é que esses espíritos, eles estão organizados.
Eles têm líderes, têm chefe, têm príncipe. Então eles não estão aí assim numa bagunça. Veja que o inimigo, as forças do mal, elas estão organizadas, principados. Depois, a próxima palavra a ser considerada aqui é potestade. Potestade está dizendo que esses espíritos eles têm poder. Foi dado a eles um certo tipo de poder. E que mais? Não só estão organizados, como também eles têm poder. E a próxima frase aqui diz assim: contra os dominadores deste mundo tenebroso. Vejamos que eu não digo assim o mundo, as pessoas, mas esse sistema mundano é dominado pelos espíritos maus. O texto está evidenciando aqui, olha, que os espíritos maus, eles são dominadores deste mundo tenebroso. Tantas coisas ruins que acontecem no mundo, quem que está por trás disso? São os próprios espíritos maus. E o texto segue descrevendo aqui quem é o nosso inimigo. A próxima frase é: contra as forças espirituais do mal. Veja que é interessante isso aqui. O nosso inimigo é uma força, mas é uma força espiritual, não é uma força do braço humano. É uma força espiritual, mas do mal. Então, se nós somos do bem, se você é do bem, se você é uma pessoa que busca fazer o que é certo, agradar a Deus, você vai comprar briga com essa força espiritual. Essa força espiritual do mal, ela vai atuar contra mim, vai atuar contra você. Porque todos aqueles que são de Deus, são do bem, procuram fazer a coisa certa, eles tentarão, essa força vai tentar impedir dessas pessoas fazer aquilo que é certo, fazer o bem. E o versículo termina dizendo, então, que esses espíritos maus, eles estão nas regiões celestes. Esse é o endereço deles. Eles habitam as regiões celestes e descem na terra, de vez ou outra, quando necessário, para tentar atrapalhar a vida dos escolhidos de Deus. É o que nos diz o texto de Efésios 6 e 12. Vejamos então. Então, a nossa luta não é contra pessoas. Talvez você está sendo perseguido, você está sendo aborrecido por uma pessoa. Você precisa ter visão espiritual, você precisa ser espiritual, porque somente quem é espiritual que vai entender que a sua guerra não é contra pessoas, e sim contra os espíritos malignos. Agora que nós conhecemos o nosso inimigo, veja que o versículo seguinte, o versículo 8, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Olha, vamos analisar isso aqui. Isso aqui nos toca. Isso aqui é de fundamental importância. Veja que o texto está dizendo que só é possível resistir o dia mau, só é possível resistir esses espíritos malignos de uma forma, sabe como? Tomando toda a armadura de Deus. Então fica bem evidente aqui, o texto está dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. A pessoa que não toma as armaduras de Deus, ela não consegue resistir o dia mau, ela sucumbe, ela perde a guerra para o inimigo. Uma vez sabendo disso, o que nós devemos fazer? Nós devemos correr aos pés do Senhor e pedir a Deus: Senhor, me reveste de toda a tua armadura, Senhor. Saiba que todos nós temos o dia mau, aquele dia difícil. É evidente, o texto está dizendo que parece que determinados dias esses espíritos malignos, esse espírito imundo, eles nos escolhem para atrapalhar a nossa vida. Você já teve dias assim?
que já, de repente, quando você levanta, as coisas já começam a dar errado. E no decorrer do dia, você sofre aquela pressão. E pessoas aborrecendo você no trânsito, no trabalho, em casa, por telefone. De uma forma ou de outra, o inimigo procurando aborrecer você. E esse é o dia mau. E nesse dia nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Então eu convido você a se aproximar de Deus, a ir para a oração e pedir para Deus toda a armadura de Deus. Nós precisamos dessa armadura, porque nós revestidos da armadura de Deus, o inimigo não vai conseguir o seu objetivo conosco. Então agora, com a armadura de Deus, nós estamos fortes. A palavra diz, o versículo 8 diz assim, olha, nós conseguimos resistir e nós se tornamos inabaláveis. Olha, nenhuma palavra está na Bíblia por acaso. Quando Deus reveste você da armadura dele, você se torna inabalável. O inimigo pode lançar as armas mais poderosas, pode lançar torpedo, os mísseis mais potentes contra você. Você está ali inabalável, nada pode te tocar, nada pode te destruir, nada pode te derrubar, porque você está revestido da armadura de Deus. Veja o quanto isso é importante. Então, que diariamente, ao levantarmos da nossa cama, nós possamos primeiramente falar com Deus e pedir a Deus toda a sua armadura, para que possamos estar inabaláveis. Neste momento estarei orando com você e por você. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos certos que estamos numa guerra. E essa guerra muitas vezes é diária, porque nós escolhemos te servir e fazer o que é certo. E os espíritos malignos não querem isso, eles querem atrapalhar a nossa vida. Portanto, Senhor, eu te peço, reveste-nos da tua armadura. Essa pessoa que nos vê, reveste ela com a sua armadura, para que possamos resistir o dia mau e estar inabaláveis, continuar fazendo a tua vontade, Senhor, fazendo o que é certo e glorificando o teu nome. Essa pessoa agora, em nome de Jesus, eu declaro curada pelo poder que há no nome de Jesus. Talvez ela esteja passando por um problema financeiro, o Senhor é poderoso para abrir as portas e sustentar e continuar cuidando desta pessoa e da sua família. Pai querido, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Não saia desse vídeo sem antes se inscrever no nosso canal, deixar aqui o seu like e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo por aqui. Que a bênção de Deus esteja sobre você.